Morar em Portugal pode destruir o seu casamento? Amigo, amiga, com certeza pode. E chegou a hora do seu vídeo aqui no canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez, o meu nome é Max, esse aqui é o canal Maximizar, onde a gente fala quase tudo que você precisa saber para se planejar e morar em Portugal. De vez em quando eu faço uns vídeos que eu chamo de papo sério. Tem até uma playlist aqui só sobre vídeos assim, com vídeo que é um papo sério, nem sempre é aquela coisa divertida, mas são assuntos importantíssimos para você que está pensando em morar fora. No caso, em Portugal, né? Não só em Portugal, como em qualquer lugar, ou seja, se você quer imigrar. Então, para começo de conversa, eu e a Lívia, a gente sempre gosta de dar exemplos reais que aconteceram com a gente ou com pessoas que a gente conhece. Então, quando eu falo que sim, morar em Portugal pode destruir o seu casamento, é porque a gente sabe de pelo menos 2 casos, pessoas que a gente conheceu que foram casados para Portugal e se separaram por N motivos. Vou falar um pouco sobre esses possíveis motivos aqui para você ter isso em mente e pensar bastante, mas isso é só para comprovar que sim, se o seu casamento não estiver legal, ele pode sim acabar em Portugal. E tem mais, eu falo casamento, mas eu estou falando de relacionamentos próximos, então dependendo, você vai com um amigo, vão em 2, ou você está indo com alguém para trabalhar, essa pessoa vai ser seu chefe, ou você vai ser chefe dessa pessoa. Qualquer tipo de relacionamento que envolve você ir sozinho com alguém para Portugal. Então vamos lá. Eu acho assim, a questão do casamento tá legal ou não, todo mundo já ouviu aquela história de casais que pensam em ter um filho para salvar o casamento. E todo mundo sabe também normalmente como isso termina. Então não use essa estratégia. Ah, meu casamento, eu tô brigando muito, a gente briga demais e tal, a gente não tá se entendendo, mas a gente vai se mudar para Portugal, um lugar com qualidade de vida e tal, e seguro, e o nosso casamento vai ficar uma maravilha. Isso não vai acontecer. Tá? Eu não estou querendo ser maldoso ou desejar o pior para você, mas a probabilidade de se mudar para Portugal como imigrante e essa mudança vai consertar o seu casamento, a probabilidade disso dar certo é muito pequena. Da mesma forma que ter um filho para salvar o casamento também não costuma dar certo. Por que o fato de você morar em Portugal é perigoso para um casamento que não está muito firme? A mudança para Portugal é altamente estressante. Claro, não é para todo mundo, depende muito de cada pessoa, do nível de ansiedade de cada pessoa. Eu sou uma pessoa altamente ansiosa, então esse aspecto me atingiu forte da ansiedade, mas é uma experiência estressante. Exemplos. Você está se mudando para um lugar que você nunca morou, teoricamente. Estou dando um exemplo que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tá? Você está se mudando para Portugal, você nunca morou em Portugal, você pode até ter ido como turista, mas são experiências bem diferentes. Então você vai começar a lidar com situações que podem ser estressantes. Quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. São detalhes que você não pensa ou talvez não tenha dado muita atenção, mas que chegando lá vão te afetar, essas coisas vão te afetar. Se não houver uma parceria muito forte, se uma pessoa não estiver lá para ajudar a outra, se os dois não estiverem muito em sintonia e concordando bastante com o motivo pelo qual vocês decidiram se mudar para Portugal, a coisa pode ir para o lado errado. Um exemplo que aconteceu comigo e com a Lívia, isso no primeiro apartamento que a gente alugou, já não foi tão fácil, tá? Isso foi em 2016, não foi tão fácil, mas foi longe de ser tão difícil quanto depois ficou. Mas, a gente estava aliviado, conseguimos alugar nosso primeiro apartamento, a gente alugou em junho isso, e estava tudo dando certo. A gente ativou água, ativou luz, estava tudo indo tranquilamente. Até que um dia a gente acordou e não tinha luz no apartamento. Tem um vídeo que eu falo muito sobre isso aqui em cima, esse problema que foi gravíssimo pra gente. Mas para resumir esse problema, se você quiser saber os detalhes, depois é só você clicar naquele card que apareceu aqui que você vai entender. Mas a gente acabou ficando sem energia elétrica durante 8 dias. Isso depois de estar morando no apartamento há mais de um mês. Ou seja, a nossa geladeira estava cheia, congelador cheio, tudo normal, e a gente teve que lidar com esse fato de não ter energia elétrica durante 8 dias. Foi extremamente estressante e difícil, porque assim, a gente estava procurando emprego, a Lívia, porque eu estava me legalizando ainda, só que a gente dava aula online, então a gente teve que lidar com essas dificuldades, a gente teve que ir para shopping procurando Wi-Fi e barulho e tal. Comida foi um problema, a gente perdeu um monte de coisa, porque a gente não tinha amigos, a gente não conhecia ninguém, não tinha ninguém que pudesse ajudar a gente naquele início. E chegou um momento, cara, que não estavam conseguindo resolver o nosso problema, a gente começou a achar que aquilo não ia dar certo, que a gente ia ter que sair, procurar um outro apartamento, que começou a bater um desespero. Aquele desespero assim
forte. E no nosso caso, cara, a gente se apoiou demais. Um tava lá pro outro o tempo todo pra falar as coisas vão dar certo, vamos esperar, vamos com calma e tal. Se o relacionamento não tivesse legal, de repente podia ter descambado pra um lado mais negro, mas não, a gente continuou, manteve firme. Claro, eu tô dando um exemplo. Outro exemplo, saudade da família. Isso pegou muito pra Lívia, por exemplo, muito mais do que pra mim. Então ela ficava muito triste de vez em quando. E eu tava, depois de a gente ter resolvido o problema da luz, eu tava mais empolgado com a vida nova e tal. E ela muitas vezes ficava triste. E eu entendia aquilo, eu entendia o que estava acontecendo. Então eu não pressionava, eu não falava, pô, para de ficar emburrado. Não, eu ficava, né, vou com calma, eu tô aqui pra ela e tal. E a gente foi levando. Depois a saudade foi diminuindo, a gente foi aprendendo a conviver com ela, a Lívia aprendeu a conviver com ela e as coisas continuaram. Outro aspecto também super importante, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam muito. Se você decidir morar em Portugal no início, e aí eu estou excluindo quem já se muda com emprego, claro. Se você tiver que procurar emprego em Portugal, pelo menos até você conseguir, até o processo seletivo dar certo, que como a gente já falou algumas vezes, o processo seletivo demora mais do que o normal em Portugal, mais do que o brasileiro está acostumado. Você e a sua mulher, ou você e o seu marido, vão passar muito tempo juntos. Só vocês dois. Ah, Max, isso já acontecia no Brasil. Não, 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 não. É diferente. No Brasil você tem um círculo de amigos. Por menor que seja esse círculo de amigos, vocês saem, vocês têm esse hábito de ver outras pessoas, de conviver com outras pessoas. Vocês provavelmente já tinham um trabalho, já tinham uma rotina, então vocês bem ou mal se viam menos vezes. E esse lance de passar muito tempo junto, é só você pensar nessa época de quarentena. O que aconteceu e que deu em vários jornais com casais. O índice de divórcios aumentou pra caramba, porque os casais estavam passando mais tempo juntos. É deprimente saber disso? É, porque se o casal se ama, ele fica junto, tudo dá certo. Mas não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas. Então, quando você passa muito tempo com uma pessoa, a base tem que estar sólida para o negócio dar certo. E em Portugal, eu e a Lívia passamos por isso. A gente ficou 6 meses convivendo praticamente 24 horas por dia. E a gente curtia isso, a gente não brigava. A gente estava lá para apoiar um ou outro. Então, acho que esse tem que ser o principal pensamento. Vocês têm que tentar se colocar no lugar do outro. Eu acho que é sempre importante você se colocar no lugar do outro. Nem todo mundo pensa da mesma forma. O que afeta uma pessoa pode não afetar tanto a outra. Outro exemplo, o frio afetou a Lívia de uma maneira assim inimaginável. Eu tô falando em relação ao Porto, tá? Norte de Portugal. Lisboa talvez o frio não afete tanto quem é friorento. Mas o frio, quando a gente se mudou, afetou demais a Lívia. Então assim, ela ficava deprimida por causa do frio. E frio pra mim nunca foi um grande problema. Claro, depois de Portugal isso mudou um pouco. Eu comecei a ficar irritado com o frio, principalmente em relação à falta de isolamento térmico. Isso é assunto para outro vídeo. Aliás, assunto de vários vídeos que a gente já fez. Mas eu sabia e sei que o frio afeta muito o humor da Lívia. Então eu procuro entender que ela sofre mais com isso. Se de repente no primeiro ano em Portugal eu resolvesse brigar com a Lívia porque ela estava reclamando do frio, cara, não ia dar certo, porque aquilo é super importante pra ela, não era tão importante pra mim. Mas eu tenho que entender como que aquilo afeta ela. E aí volta a questão, se a base do relacionamento não tá legal, se não houver respeito, se não houver empatia, a coisa... Existem vários motivos pra tudo desandar em Portugal. Por isso que eu já falei e vou repetir, imigrar, no caso específico de Portugal aqui a gente tá falando, é coisa séria, não é oba-oba. Muito cuidado se você não estiver se planejando do jeito certo para ir para Portugal, se você não estiver juntando dinheiro para ir para Portugal. Ou vocês acham que se a gente não tivesse com uma reserva financeira boa no primeiro ano nosso em Portugal, a gente teria sobrevivido? Não teria, a gente teria voltado para o Brasil, porque o emprego demorou para acontecer, a nossa renda era 100% em reais, então não era lá essas coisas, e a gente sim precisou usar muito da nossa reserva financeira. Então, coisa séria, imigrar não é para malandro, para fazer a correria, aquela coisa que eu detesto tanto e que eu já falei aqui várias vezes. Leve o planejamento a sério. Se o planejamento estiver legal, as chances de tudo dar certo aumentam assim incrivelmente. Quem passou por isso, quem mora em Portugal, quem passou pelo período de transição, sabe muito bem que nem sempre as coisas acontecem como a gente imaginou. E muitas vezes coisas novas que a gente nem imaginava acontecem e afetam a gente demais. Se você tiver o seu planejamento legal, bem feito, planejamento financeiro, tudo, isso vai te ajudar muito nas épocas difíceis. Pelo menos essa é a opinião desse aqui que vos fala e que se preocupa demais com o planejamento de todo mundo. Combinado? Mensagem passada? A gente se vê no próximo vídeo. Então, um grande abraço, beijos, até a próxima.